Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho de amor, esse trabalho de luz, que com certeza nos aquece. O frio só está lá fora, aqui dentro a gente está bem quentinho, porque já fomos abraçados pela espiritualidade e por Jesus. É uma grande alegria tê-los conosco. A todos que nos acompanham ou vão nos acompanhar através das mídias digitais, também recebam o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa gratidão. E hoje também nós vamos abraçar com muito carinho a equipe de trabalhadores que estão aqui conosco de outros dias. Temos um pessoalzinho de terça, de quinta, é sempre uma grande alegria vê-los e hoje especialmente aqui nesse trabalho de segunda-feira. Sejam bem-vindos também. Bom, nós temos 2 recadinhos para compartilhar com vocês. O primeiro deles é um convite de acolhimento fraterno para quem conhece alguém que está passando por algum problema com o uso de álcool, de drogas, ou até mesmo de jogos. Então, aqui a casa, ela tem um acolhimento fraterno. Bezerra de Menezes, olha só, doutor Bezerra acompanhando esse lindo trabalho. Então, quem conhecer alguém que está passando por esse problema, pode indicar, é toda segunda-feira, das 20 às 21h30. Vem até aqui que a gente orienta direitinho, é no último andar, mas a gente orienta quem estiver necessitando desse auxílio, tá certo? E o outro comunicado é em relação à noite da pizza. Ai, que delícia, né, gente? Imagina se passasse agora aqui um pedacinho de pizza, todo mundo ia querer, né? Então, esse evento gostoso, né? Ele vai ocorrer agora, no sábado, dia 30 de maio, das 19 até as 23 horas, lá no Salão da Igreja Cristo Rei, aqui pertinho, né? Na Celso Garcia, uma travessa, na Rua Maria Eugênia, 158. Os convites estão ainda à venda lá na nossa livraria, são poucos os convites, e eu não sei se alguém aqui já falou o cardápio para vocês, mas como eu sou nutricionista, nutricionista que não fala cardápio não é nutricionista, né? Então eu vou falar, gente, olha aqui, a seleção das pizzas salgadas é tipo Copa do Mundo. Então a gente tem atum com mussarela, a gente tem marguerita, calabresa com mussarela e a tradicional portuguesa. E aí, tem pizza doce? Tem. E elas já vêm assim naquele clima, né, de pré-dia dos namorados, porque vejam só, chocolate com morango. E Romeu e Julieta? Ah, tudo de bom, né? Então, quem não comprou ainda, não tem nenhum compromisso para esse dia 30 de maio, fica aqui uma dica maravilhosa. O ambiente é familiar, então venham curtir, que além dessas gostosuras, com certeza, teremos muitos abraços, muitos sorrisos e tem um bingo também. Então, gente, é uma diversão completa, tá certo? Recadinhos dados, vamos agora apresentar os trabalhadores desta noite. Então, para a leitura do Evangelho, da mensagem e da prece inicial, quem vai fazer é a querida Gisele Fabiani. Depois, as vibrações gerais e dos passes, quem vai conduzir é o coração do Wagner Aranha. As vibrações das águas e a prece final vai ficar por conta do coração da nossa querida Rosângela Guido. E hoje nós temos uma palestra com um tema muito bonito, as mulheres do Evangelho. Olha que bonito esse tema. E quem vai nos trazer todo esse conhecimento é a querida trabalhadora desta casa, a doutora Sandra Reis Alpendre. Então, desde já, nós já vamos envolvendo a todos com muito amor, com muito carinho,
na certeza de que o nosso trabalho será maravilhoso. Muito obrigada. Boa noite a Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito da Verdade. A mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer, de modo como ele o fez. Bom, agora a gente pede ao Altíssimo que ilumine essa noite, ilumine essa casa, para que todos os ensinamentos que serão passados, né, pela doutora Sandra, que possam chegar em nossos corações e fazer a gente subir pelo menos um degrauzinho na escola da vida. Que Deus proteja a todos e ilumine essa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com a sua paz. É com muita alegria que estamos aqui nesse trabalho de segunda-feira de Evangelho, Vibração e Passes, porque nos fala o coração, porque foi o primeiro trabalho em que eu fiz a primeira palestra espírita, e ainda quando Paz e Amor era lá na Serra de Botucatu, faz tempo, viu, gente? Hoje nós iremos falar sobre as mulheres do Evangelho, já que nós estamos no mês de maio, o mês das mães, gostaríamos de homenagear as mulheres pedindo licença aos homens presentes. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos criados por Deus
simples e ignorantes. E com o tempo, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, criados para evoluir, e nesse processo nós vamos assumindo as possíveis formas de gênero da espécie humana mais adequada ao avanço em cada uma das nossas encarnações. Deus não criou homens e mulheres, mas espíritos que possuem o mesmo propósito de evolução, ora estagiando numa condição, ora na outra, num aprendizado constante. No estágio atual da Terra, somos classificados por sexo, porque nós vivemos no mundo material e onde a classificação é biológica. O nosso invólucro é carnal para realizar as atividades inerentes a cada ser, de acordo com o que ele precisa. Nas muitas encarnações que já tivemos, ora numa posição, ora na outra, visando o aprendizado do espírito. Portanto, não há motivos para nenhuma discriminação contra a mulher. Aliás, discriminação, seja qual for, é prática inaceitável. A discriminação contra a mulher existe e é produto do sistema social criado pelo próprio homem, nessa sociedade patriarcal em que o homem é o senhor absoluto. Não tem relação com a natureza, mas uma relação direta com o patriarcado, que estagna a evolução do gênero e do espírito, acreditando que se consegue calar e oprimir a alma da mulher, que antes de tudo é uma alma humana. A trajetória histórica sob a ótica do patriarcado começa com a primeira representação da alma feminina, Eva, a mulher que teria corrompido, enganando e instituindo um legado de pecado, levando Adão a comer a maçã proibida, começando aí a trajetória de culpas para toda a humanidade. A mulher de Lote, desobediente, que encerra a verdade que o passado nos escraviza, nos tornando estacionários e que a mulher não progride por tal fato. Rebeca, a mulher de Isaque, apontada como ardilosa, desagregadora do lar e culpada pelos narradores. Mas, com Jesus, a mulher começaria a assumir um papel de relevância na história. Começaria a se expressar não só pela voz do coração, mas principalmente pela força interior que a fazia compreender e viver melhor do que qualquer um a profundidade e a transformação que os ensinamentos de Jesus transformaram e provocariam em todos os seres humanos. Dentre tantas as mulheres que se destacaram junto a Jesus em seu trabalho messiânico, que diante do silêncio da voz, em espírito bradaram fortes, firmes, dedicadas e amorosas, levando adiante suas nobres funções. São algumas delas: Joana de Cusa, Maria de Magdala, a mulher adúltera, as irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a mulher samaritana, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e outras que gravaram em suas almas e viveram em suas vidas os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou a entender a história com os olhos da igualdade,
Pois, se no Antigo Testamento, segundo o patriarcado, Eva legou o pecado original à humanidade, no Novo Testamento, Jesus apresentou Maria de Nazaré, exaltada por sua pureza de alma, na sua bondade, onde não existe pecado, apenas e somente amor materno. Se no Antigo Testamento, segundo o patriarcado, a mulher de Lote foi transformada em estátua de sal, após desobedecer a ordem divina para não olhar para trás, durante a destruição de Sodoma e Gomorra, seu ato simbolizando o apego às riquezas e a falta de fé. No Novo Testamento, Jesus nos apresentou Maria de Magdala como o primeiro grande exemplo de reforma íntima, mostrando quanto ela avançou espiritualmente em sua encarnação, esquecendo a materialidade para se dedicar à difusão da Boa Nova e, mais do que isso, a prática dos ensinamentos de Jesus, que é o amor fraternal. Se no Antigo Testamento, segundo o patriarcado, Rebeca desestruturou sua família, priorizando um filho em detrimento do outro e promovendo a ruptura dos laços fraternos, no Novo Testamento, Jesus apresentou Joana, a esposa de Cusa, intendente de Herodes, curada por Jesus, tornando-se cristã e sofrendo martírio em Roma no ano de 68. Jesus, em sua trajetória conosco, exemplificou ensinando o amor incondicional, o perdão, o não julgar para não sermos julgados, como na passagem da mulher adúltera. Quando se conta, na praça ensolarada, pequena multidão, liderada por alguns escribas e fariseus, trouxeram a Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. Ao tempo do mestre, os escribas e fariseus eram representantes da lei mosaica e perseguiam Jesus por suas opiniões em relação a eles. Jesus, em sua simplicidade e sinceridade, condenava a hipocrisia reinante entre esses homens, e por isso ele era considerado por eles um inimigo. Eles sempre procuravam fazer com que Jesus se condenasse, entre aspas, através dos seus atos e palavras, porque eles acreditavam que Jesus transgredia a lei de Moisés. Os acusadores da mulher adúltera, querendo apedrejá-la, insistindo na opinião de Jesus, disseram: mestre, esta mulher foi pega agora mesmo em adultério, e Moisés, na lei, manda apedrejar essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Jesus, vendo e estando no meio de um tumulto e gritaria, com calma, sabedoria e com certeza para se ligar às esferas divinas, ele abaixou-se e começou a escrever com o dedo na terra. Mas como eles insistissem para que ele desse sua opinião, depois de alguns instantes, Jesus ergueu-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornou-se a se abaixar para escrever na terra. Imaginando esta cena impactante, em que os resultados foram surpreendentes, nós percebemos a grandeza de envergadura moral daquela criatura. Após ouvir Jesus,
todos que ali estavam foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiro, até que ninguém restou. Ali ficaram só Jesus e a mulher adúltera, quando ele se ergueu e disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. E todos aqueles intrigantes e vingadores gratuitos que se rebelavam contra a terrível chaga que era o adultério, esquecidos de que ao lado da mulher caída encontrava-se o comparsa homem que tombara no mesmo ato, mas sem a pena mortal. Passada a surpresa, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à sua existência, procurou o amigo divino na residência que o acolhia para novas proposições. Bem, este era e é Jesus transformando e amando as criaturas. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, eram corações amigos que o recebiam quando Jesus ia a Betânia. Representavam a harmonia entre o trabalho ativo, a ação nas atitudes de Marta, e a contemplação espiritual, a reflexão nas atitudes de Maria. Marta representa a hospitalidade e o serviço. Maria representa a busca espiritual e a escuta. Opta por sentar-se aos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte, a absorção do ensinamento superior. No episódio da ressurreição de Lázaro, reforça a fé que ambas tinham em Jesus e a compaixão do Mestre que chorou com elas. Estas são algumas mulheres na vida do Mestre Jesus. A mulher, através da maternidade, auxiliando outro espírito a vivenciar novas experiências, a mãe possui um sublime trabalho junto à criação. Excelsa tarefa esta, mas nem sempre simples. Força, doação e amor constantes. A maternidade, esse laço de amor, colabora na evolução espiritual dos indivíduos. A energia materna, feminina, paciente, carinhosa, acolhedora, abnegada, tem grande poder e ascendência e intercessão pelos filhos. A maternidade está relacionada à concepção de uma vida, mas ela não se limita a isso. Realmente transcende em todos os aspectos ao instinto materno que vemos no reino animal, que também é maravilhoso. Ao falar das virtudes e do amor que colorem a maternidade entre os humanos, não podemos deixar de falar, dentre todas as mães, daquela que deu o maior exemplo de amor e abnegação por seu filho em prol da humanidade. Humberto de Campos, espírito, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 30, relata que quando Maria, mãe de Jesus, experimentava a sensação de estar deixando o mundo material, ela desejou rever a Galileia, e assim ela o fez. Logo que a caravana espiritual estava disposta a partir, Maria se lembrou dos perseguidos pela maldade do mundo e quis abraçar os que ficariam na escuridão, aguardando as claridades do reino de Deus. Maria visitou cárceres e encontrou rostos com padecimentos violentos,
Os que lá se encontravam sentiam sua presença no coração, um pequeno e misterioso consolo. Maria se aproximava de cada um, participava de suas angústias e fazia suas preces. Ela se sentia mãe de todos aqueles injustiçados. A mãe da humanidade lembrou que seu filho amado havia deixado a força da oração. E é nesse momento que Maria rogou ao céu a possibilidade de deixar aos cristãos atormentados a força da alegria. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Foram as palavras de Maria, aquela jovem encarcerada, de rosto encaveirado. A prisioneira não saberia compreender o porquê de tamanha emoção tomar conta do seu coração. E assim, ignorando a razão de sua alegria, ela cantou um hino comovido de amor a Jesus. A melodia do seu canto era acompanhada pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere. A bendita entre as mulheres foi conduzida pela caravana espiritual ao reino de Deus. Desde esse dia, nos tormentos mais severos, os discípulos de Jesus cantam na terra, revelando bom ânimo, guardando o legado de Maria. Pensemos sempre nas preces e no coração acolhedor de Maria, a mãe de todos nós, que nos inspira a amar, acolher, proteger e interceder pelos nossos e pelo próximo. O coração imenso de mãe que demonstra a grandeza do espírito dessa mulher através do perdão incondicional e do amor fraterno. É revelado todo esse amor que Maria tem por todos nós, pelo espírito de Maria Dolores, poetisa em seu poema Retrato de Mãe, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, colocado no livro Momentos de Ouro. Nos conta como Maria resgatou Judas em seu martírio após a morte. Vejamos. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é somente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que escutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas.
venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus, e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que grande oportunidade tivemos nessa noite, logo do início dos trabalhos, ouvirmos duas leituras com muita consistência, com muitos incentivos. Na sequência, recebemos esse presente que a Sandra nos trouxe, trazendo esse histórico das mulheres do Evangelho, para nos relembrar, para deixar sempre vivo em nossa memória esse caminhar, essa nossa evolução. E agora a gente pede para os nossos companheiros médios passistas que se preparam para esse momento compartilhar suas energias com todos aqueles que aqui estão presentes. Nossa recomendação durante essa atividade
é para mantermos os olhos fechados, para que a gente não se envolva na movimentação que acontecerá pelo salão. Nós recomendamos e pedimos para fazer um esforcinho para deixar um espaço para que um médium possa caminhar por entre os bancos sem tocar nas nossas pernas. É difícil porque a gente sabe que o espaço é reduzido, mas vamos compartilhar, vamos nos esforçar para auxiliar. E assim, com o início dessa atividade que os médiuns já estão aplicando, vamos imaginar que nós vamos receber, cada um de nós, energias para nos auxiliar a restabelecimento, a nos reequilibrarmos. Essas energias, elas vão percorrer o nosso corpo físico, fortificando os nossos centros de força. Centros de forças que são aqueles locais, existem diversos locais em nosso corpo físico, para fazer essa interação com o meio externo. Mas, como sempre, a gente tem alguns que estão em destaque. E essa energia vai entrar pelo nosso centro coronário. É o centro de força que fica no alto da nossa cabeça. É o centro de força responsável pela nossa ligação com as esferas superiores, para que a gente possa receber sempre aqueles bons pensamentos. Essa energia, ou essa luz, se assim quiserem, vai percorrendo o nosso corpo. Dali do coronário, ele vai para o frontal, que é um centro de força que está na nossa testa, mais ou menos acima do nosso nariz, aonde ele vem fortificar os nossos pensamentos, as nossas relações lógicas, para que a gente possa sempre escolher as melhores alternativas. Do frontal, essa luz vai caminhar até o laríngeo. O laríngeo é um centro de força que está na nossa garganta. Esse centro de força é responsável pela nossa respiração e a nossa fonação. Ele nos auxilia a transmitirmos aquelas palavras com carinho, com tranquilidade, para aqueles nossos irmãos de jornada. Dali ele vai para o cardíaco, centro de força da emotividade. Vai fortificando, mantendo sob tranquilizadas essas emotividades, para que a gente possa seguir o nosso caminho. Sempre é esse o objetivo. Dali essas energias vão seguir para o esplênico e para o genésico. São os centros de forças, um responsável para cada uma das atividades de alimentação e de higienização da corrente sanguínea. Dali vamos para o genésico, centro de força da modelagem física, da ligação com a Terra. Vamos passando assim, aí pelas nossas pernas, parte frontal, envolvendo os nossos pés, subindo pela parte posterior das pernas e chegando até a base da nossa coluna vertebral. E essa energia vai vértebra a vértebra, iluminando-as, mantendo elas em sintonia
com toda aquela energia que o nosso corpo recebeu e fechando esse circuito no nosso coronário. E agora, estando cada um de nós restabelecido, reabastecido, vamos formar a união das nossas energias e transmiti-las como se fosse uma onda saindo aqui de dentro do Paz e Amor de Jesus, começando pelos nossos vizinhos aqui da nossa casa, indo para aqueles companheiros que estão nos transportes públicos, indo para as nossas residências, para os nossos familiares, para o nosso convívio do nosso dia a dia, para os nossos locais de trabalho. E essa onda vai percorrendo toda a nossa cidade, todo o nosso estado, nosso país, o nosso globo terrestre, a nossa Via Láctea, o nosso universo. Sim, energia tem poder. Energia é transmitida. Os nossos pensamentos têm força. Os nossos pensamentos são poderosos. Busquemos sempre os melhores. Busquemos sempre tomar aquela aguinha que o Chico sempre recomendava para a gente naqueles momentos de tensão, para que a gente possa seguir em frente em nossa jornada evolutiva. E estando agora restabelecidos, nós vamos passar com a Rosângela para as vibrações das águas. Mentalizando rios tranquilos correndo com água límpida, cachoeiras com quedas de águas, com energias dessa força de água, os mares. Rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, coordenador dos laboratórios espirituais. E assim, as equipes de caboclos, índios, biólogos, médicos, sanitaristas, percorrem toda essa natureza maravilhosa do planeta Terra, recordando os substratos para serem transportados para as nossas águas, transformando-as em medicamentos. E caules, folhas, raízes vão sendo transformadas e transportadas para os nossos recipientes de água do salão, frascos de águas de nosso lar, filtros, caixas d'água, também sendo levadas às cabeceiras dos leitos dos hospitais, as garrafas de águas de creches, asilos, penitenciárias, albergues, das águas que os homens de rua fazem uso. E todos nós sejamos agraciados por esse medicamento desta água fluidificada. Mas para que isso seja potencializado, temos que elevar nossos pensamentos ao ingerir essas águas em pequenos goles, 2 a 3 vezes ao dia, a nosso Mestre amado Jesus, com uma oração, com um agradecimento, ingeri-las vagarosamente, que ela vai nos propiciar um equilíbrio físico, mental e espiritual. E ao serem ingeridas com nossos medicamentos de uso contínuo, estes podem ser potencializados para nos melhor auxiliarmos. E assim, sejamos sempre gratos por esse tratamento oferecido pela espiritualidade. E agora, serenos que estamos, harmoniosos, tranquilos, emocionados com essa palestra linda das mulheres do Evangelho, que tocou todos os nossos corações. Agradecemos aos mentores desta casa, a Deus nosso Pai misericordioso,
por todas essas benécias que recebemos nesta noite. E assim, agradecemos especialmente a Maria, que nunca nos desampara, que sempre socorre a todas as nossas preces, a todos aos nossos suplícios, que possamos sempre estarmos ligados a essa espiritualidade maior através da oração. Que tenhamos uma boa noite, uma ótima semana e podermos estarmos aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.